Olá, meus caros, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com muita honra, muita alegria para levar um pouquinho de informação aí para o seu dia a dia. Momento de reclusão, momento que estamos em casa, junto aos nossos familiares, momento de muita reflexão, de também nos reaproximarmos de coisas que deixamos de fazer por conta da loucura que vivíamos antes dessa pandemia, mas também momento de aprofundarmos nossos estudos, nos qualificarmos. E buscando este objetivo, o Departamento de Cultura e Eventos tem feito diversas palestras e oferecido elas pelo seu canal do YouTube. O departamento que já tinha por costume publicar as palestras no canal, agora as oferece por meio deste canal digital, o que é muito legal, muito interessante, especialmente para nós da área ambiental, que vemos nisso diversos benefícios para o meio ambiente. Falando em benefícios, todo final de tarde a gente ganha um presente, né? Ou quando a gente acorda e olha para o céu, como o nosso clima está mudando, né? Tem diversos fenômenos acontecendo aí mundo afora. Experimente isso, é bem interessante. É importante nós observarmos tudo isso que está acontecendo para entendermos que os fenômenos ambientais efetivamente estavam acontecendo, não era simplesmente um discurso político. Pessoal, hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que eu particularmente gosto bastante, que são as áreas de preservação permanente em loteamentos urbanos. Nós faremos uma análise legislativa desse tema, mas também passaremos pelo entendimento do STJ, que julgou a questão há pouquíssimo tempo, pôs um ponto final nesse debate. Antes, contudo, quero me apresentar aqui para vocês. Meu nome é Rafael Matos, sou advogado militante na área de direito ambiental, na área de agronegócio, já há mais de 10 anos. Sou formado mestre e doutorando em Direito Ambiental pela Universidade Católica de Santos. Sou professor de cursos preparatórios para a OAB, cursos preparatórios para concursos públicos e também professor da graduação lá na Universidade Anhanguera. Leciono também alguns cursos de pós-graduação aqui no estado de São Paulo, em outros estados. Sempre tenho um prazer de poder conversar com todos a respeito dessa área que eu tanto gosto, que é o direito ambiental, que é o agronegócio. Caso você utilize redes sociais, aqui estão as minhas, será um prazer conhecê-lo, primeiro pelas redes sociais, né, e depois que acabar toda essa pandemia, a gente marca de se encontrar, conversar pessoalmente, vai ser sempre um prazer poder conhecê-los. Facebook Rafael.Matos, Instagram Rafael.Matos e Twitter Rafa_Matos. Além desses canais aqui, eu tenho um canal no YouTube, que é o canal do professor Rafael Matos, que eu posto vídeos para discutir temas mais polêmicos da área ambiental, e também uma coluna semanal no site do Jus Brasil, para discutir também temas polêmicos na área ambiental e de agronegócio. É isso aí, apresentações feitas. Eu quero só indicar para vocês, caso vocês tenham interesse na aquisição da nossa obra, aproveitar esse momento aqui para indicar a vocês os nossos 2 livros publicados pela editora Ridel, que estão inclusive aqui na nossa filmagem, vejam só, aqui estão os 2 e também o VAD. Hoje em dia o VAD está esgotado, estamos fazendo aí a próxima edição ainda, mas caso você tenha interesse em adquirir nossas obras, tenho certeza que você vai gostar bastante. E tenho certeza que vai ficar muito bacana lá na sua biblioteca, hein? Pode perceber que é uma coleçãozinha, uma coletânea com os 3 livros publicados pela editora Ridel. Você encontra esses livros lá na loja virtual da editora Ridel. Muito bem, vamos ao nosso tema? Vamos lá então. Quero começar a falar com vocês sobre como estão previstas as áreas de preservação permanente no nosso Código Florestal, que é a Lei 12.651, publicada em 25 de maio de 2012. De acordo com o artigo 3º, inciso 2 dessa lei, a APP pode ser conceituada como área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos. Pessoal, eu vou grifar aqui, porque depois eu vou precisar retomar esse verbinho. A paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade. Facilitar o fluxo gênico da fauna e da flora,
proteger o solo e assegurar também o bem-estar das populações humanas. Vejam que esta área aqui ela tem uma função não só para os recursos naturais, como também para nós, seres humanos, né? E percebam que, ao conceituar a APP, o Código Florestal utilizou esse verbinho que eu destaquei em amarelo, preservar. O que isso quer dizer? Quer dizer que as áreas de preservação permanente existentes dentro de uma propriedade rural ou em áreas urbanas não pode sofrer intervenção. Em regra, as APPs devem ficar isoladas, sem qualquer atividade humana, sem qualquer intervenção antrópica. Essa é a regra para as APPs. Até por isso que ela se chama área de preservação permanente. As APPs não se confundem com outra área prevista também no Código Florestal, que é chamada de reserva legal. Se vocês analisarem o conceito de reserva legal, vocês vão perceber que o verbinho utilizado pelo Código Florestal para conceituar APP é diferente do verbo utilizado para conceituar reserva legal. Enquanto para aquelas se utilizou o verbo preservar, como nós acabamos de ver, para estas foi utilizado o verbo conservar. E aí você pode verificar pela imagem que eu coloquei aqui nos nossos slides, que preservar e conservar, apesar de parecerem sinônimos, não induzem ao mesmo raciocínio ambiental. Preservar é manter isolado. Olha a plaquinha lá, ó, entrada proibida. Conservar não. Conservar é usar de forma sustentável. E aí você percebe, ó, o pessoal lá dentro da reserva legal. Já há uma interação humana, já há uma possibilidade de interação humana de uso sustentável. Então, a principal diferença entre essas duas áreas está aí, no verbinho que as conceitua. Preservar para uma, conservar para outra. Bom, nós temos no Código Florestal 11 espécies de áreas de preservação permanente, todas descritas lá nos incisos do artigo 4º do Código Florestal. Dentre essas espécies, nós vamos destacá-las rapidamente para que você simplesmente tenha ciência sobre quais são elas. Vejam só, a primeira espécie são as faixas marginais, aquelas que acompanham os leitos dos rios, fica na borda, na margem dos leitos dos rios. A segunda espécie de APP prevista lá no artigo 4º do Código Florestal são as APPs no entorno de lagos ou lagoas naturais. Então, ó, não perca a conta, hein? Terceira APP, em torno de reservatórios de água decorrentes de barramento de rios naturais, de corpos d'água naturais. Então, você tem APP no entorno de lago e lagoa natural e no entorno de reservatórios artificiais. Quarto, APP no entorno das nascentes, onde nasce, né, o corpo d'água. Em seguida, APP no entorno do topo de morro, né, o terço superior de morros que tem um tamanho de 100 metros para cima, tem que ser mantido todo o topo superior, o terço superior do morro. Sexto lugar, vamos lá. As áreas de APPs localizadas em manguezais. Toda a área de mangue é considerada APP e deve ser integralmente preservada. O que mais? Nas áreas de restingas, que são as fixadoras de dunas. Você deve conhecer as dunas, né? O pessoal vai nas férias, faz lá o esquibunda, né? Escorrega lá na duna. Pois é, toda aquela vegetação que fica no entorno da duna é sua fixadora. É uma vegetação que nasce em solo arenoso e que tira a água, né, para fazer a fotossíntese da água salubre do mar, que vaporizou e daí alimenta esta vegetação. Nós temos também as APPs no entorno das veredas, que são conhecidos em alguns lugares como brejos, né? Aquele solo bastante úmido que permite a formação de uma vegetação particular, que são os buritis. Temos as APPs também nas áreas altas, ou seja, nas grandes serras acima de 1.800 metros de altitude. E deixa-me ver se eu não estou esquecendo nenhuma
são 11 no total. Acho que foram todas, né? Acho que foram todas. Muito bem, se eu esqueci de alguma até o final da aula, eu lembro aqui, até o final da palestra eu lembro e a gente retoma. Mas o que é importante para a nossa palestra de hoje, para o nosso encontro de hoje, é conversar sobre as faixas marginais. E é isso que impacta diretamente para nós aqui, quando nós falamos em loteamentos urbanos. Então, aquelas faixas marginais que permeiam os cursos d'água. De acordo com o Código Florestal, os tamanhos da faixa marginal de APP varia, conforme uma tabela progressiva. Vejam só, se o leito regular do rio tem menos de 10 metros de largura, a APP na sua borda deve ser de 30 metros. Agora, se ele vai aumentando, se o leito regular aumenta, essa APP pode chegar até seus 500 metros de largura. Essa imagem aqui, ó, nos ajuda a identificar como que a APP ela vai aumentando na medida em que o leito regular do rio aumenta também. Às vezes eu dou aula e eu utilizo essa imagem aqui, e daí o pessoal me pergunta, Rafael, então quer dizer, olhando essa foto aí, que você só precisa ter APP de um lado do rio e do outro lado não precisa ter APP? A resposta, evidentemente, é não, né? Aqui é só uma ilustração gráfica. O outro lado aqui da nossa imagem está completamente irregular. Certamente sofreria responsabilidade civil, responsabilidade administrativa, sofreria aplicação de uma multa e poderia responder, dependendo do caso, até por uma responsabilidade criminal, pelo crime cometido nas áreas de preservação permanente. Essa outra ilustração aqui nos ajuda a entender o conceito de leito regular, que é utilizado para medição das APPs. Antigamente, no antigo Código Florestal, na Lei 4771 de 65, não se computava as APPs a partir do leito regular, mas se computava a partir do leito formado em época de cheia. E se você computa a partir do leito maior, você consegue perceber aqui pela essa imagem que a APP ela certamente também será maior, né? Agora, contando pelo leito regular, ela diminui. Então há uma diferença aqui substancial entre o novo código e o código anterior em relação ao tamanho das APPs nas margens dos rios. Muito bem. Este é o regramento que o Código Florestal traz para nós com relação às áreas de preservação permanente. E daí, eu preciso mostrar para vocês entenderem o objeto da nossa palestra de hoje e o conflito entre normas que existe para regular as APPs nos loteamentos urbanos. Vocês sabem que, para se criar um loteamento urbano, precisa-se cumprir todos os requisitos previstos na Lei 6766 de 79, a Lei do Parcelamento do Solo Urbano. Esta lei aqui indica para nós, lá em seu artigo 4º, uma previsão que não é expressamente, que não indica expressamente, melhor dizendo, uma área de preservação permanente. Não, na verdade, o artigo 4º traz para nós uma previsão lá em seu inciso 3º, algo um pouquinho mais genérico. Uma obrigação urbanística que deverá ser cumprida pelo empreendedor, pelo aquele que está realizando, né, o loteamento, implantando o loteamento, e que também deve ser observado pelo órgão licenciador. Deve ser observado no momento de se licenciar esse empreendimento. É requisito indispensável. E o que diz esse inciso 3º? Que ao longo das águas correntes e dormentes e da faixa de domínio de ferrovias, será obrigatória uma reserva de faixa não edificável de no mínimo 15 metros de cada lado. Opa, então espera aí. A lei urbanística não fala em APP. Ela fala em faixa não edificável. Então, será que elas estão falando da mesma coisa? Por toda a vida se entendeu que sim. Por toda a vida se entendeu que essa faixa não edificável aqui é, em verdade, uma área de preservação permanente.
Então não sei quanto a vocês, mas a mim parece que há um conflito. Se eu estou fazendo um loteamento urbano e dentro do meu loteamento urbano passa um rio como esse aqui, que vocês conseguem ver na imagem, quanto que eu vou precisar, quanto que eu, incorporador, vou precisar, loteador, melhor dizendo, né, vou precisar reservar de APP nas margens do rio? Quanto que eu vou precisar? Eu vou precisar reservar os 15 que estão previstos lá na lei de parcelamento do solo urbano, ou eu vou precisar reservar no mínimo 30, conforme determina o Código Florestal? E aí vocês conseguem perceber, só olhando essa imagem aqui. Se o loteador tiver que reservar 30%, ele vai ter uma perda significante de área a ser loteada. Então o empreendimento pode até, inclusive, perder o seu valor econômico, né? O interesse econômico na sua elaboração. Essa antinomia, ou seja, esse confronto entre normas, ele sempre existiu em nosso ordenamento jurídico. E nós tínhamos aí diversos artigos científicos publicados, precedentes de segunda instância, apontando soluções para resolver essa antinomia. Agora, será que é efetivamente uma antinomia? Primeiro a gente precisa entender o conceito de antinomia. E ninguém melhor do que Hans Kelsen para nos ajudar com isso. O que ele diz? A antinomia se deflagra quando existe um conflito entre duas normas. Opa! Me parece que efetivamente estamos diante de uma antinomia. Se o que uma fixa como devido é incompatível com aquilo que a outra estabelece como devido, e, portanto, o cumprimento ou aplicação de uma envolve necessariamente, ou provavelmente, a violação de outra. Então, quando o Código Florestal, que é uma lei mais nova, que é de 2012, estipula que a APP mínima na margem dos rios é de 30 metros, certamente ele está confrontando, conflitando, utilizando o verbinho aqui do Hans Kelsen, com a previsão contida na lei de parcelamento do solo. E daí o que você tem? O interesse econômico buscando a aplicação da lei do parcelamento, buscando o reconhecimento dos 15 metros como área de preservação permanente necessária, e, por outro lado, o Ministério Público e outros órgãos legitimados buscando, em diversas ações civis públicas, o reconhecimento de que a área de preservação permanente deveria ser de 30 metros. A meu ver, turma, a previsão contida na Lei 6766 é simplesmente uma previsão instrumental, procedimental. É um requisito para que o órgão o licenciador simplesmente verifique se aquele requisito urbanístico está sendo cumprido, que é a reserva de uma área. Só que quando ele fala reserva de uma área, ele não está necessariamente indicando se há uma APP ou uma reserva legal. Então ele traz um conceito mais aberto. E em trazendo um conceito mais aberto, uma lei específica vai precisar delimitar o que ele está querendo dizer. E daí o Código Florestal vem e especifica o que é aquela área reservada na margem do rio, que é uma área de preservação permanente. Nesse sentido, nós precisamos entender se essa antinomia ela é real ou ela é aparente. Porque é o seguinte, se a antinomia for aparente, você utilizando um desses critérios, como, por exemplo, o critério da especialidade, que eu acabei de delimitar para vocês, o critério hierárquico ou o critério cronológico, resolve a antinomia. Se aplica o elemento de conexão aqui e resolve o problema. Agora, por outro lado, se essa antinomia for real, aí você não consegue aplicar um desses critérios aqui, um desses elementos de conexão. E aí uma vai precisar revogar a aplicação da outra.
Qual que é a diferença? Ambas vão resolver o conflito. A diferença é que se nós reconhecermos essa antinomia como real, a solução que for dada para um caso vai se aplicar em todos os outros casos nos quais a gente observar na área ambiental um conflito aparente de normas. Então, me parece que caminharia melhor a nossa jurisprudência se resolvesse essa antinomia como uma antinomia real. E com base nessa antinomia real, aplicasse um princípio de direito ambiental, como, por exemplo, o princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado, para resolver esse e qualquer outro conflito que vier a ter no nosso ordenamento jurídico que envolva disposições urbanísticas e ambientais. E aí você cria, inclusive, uma segurança jurídica a favor do meio ambiente. Mas o STJ caminhou por um outro entendimento, apesar da solução ser a mesma, né? No entender do STJ, estamos diante de um mero conflito, de uma mera antinomia aparente entre as normas. E em 9 de outubro de 2018, nos autos do recurso especial 1518.490, proveniente do Estado de Santa Catarina, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, por ser uma antinomia aparente, deveria se aplicar um elemento de conexão. E utilizou o elemento da especificidade. Vejam só. Qual que é o problema disso? A solução foi ótima. Resolveu o problema, deu primazia, que é uma norma ambiental mais protetiva. A minha crítica não fica aí. A minha crítica fica na possibilidade desse entendimento ter sido realizado com base numa antinomia real. E com isso nós teríamos certamente uma solução principiológica, não só para esse caso, como para outros casos também. Quando a gente aponta como antinomia aparente, a vigência das duas normas continuam existentes. E dessa forma, nós, não havendo derrogação, novos conflitos poderão surgir. Se nós já tivéssemos a sobreposição de um princípio ambiental sobre um princípio urbanístico, econômico, a solução seria para todos os demais casos e teríamos certamente uma segurança jurídica a favor do meio ambiente. Essa é a única crítica que eu faço com relação a esse entendimento, tá? Aí uma pergunta que pode vir, né, e certamente, pessoal, eu fico à disposição caso hajam outras dúvidas, né, dado que nós não estamos presencialmente, podem mandar aqui pelo canal do YouTube, pelo Departamento de Cultura, ou mesmo lá pelas redes sociais que eu indiquei. Pode vir uma pergunta no seguinte sentido: e os loteamentos que já estão aprovados há muito tempo? Existe uma súmula no STJ, e todo mundo precisa ficar atento a essa súmula, que é a 613. Não existe fato consumado em matéria ambiental. Então, atenção, tá? Porque se um loteamento foi aprovado com os 15 metros e jamais foi discutida a regularidade dessa PP em uma ação civil pública no passado, ela pode vir a ser demandada agora. Se não há fato consumado, o dever de reparar é imprescritível. Então ela pode ser demandada agora, mesmo tendo sido licenciada há muitos anos. Então atenção sobre esse aspecto, tá? Importante que vocês tenham atenção sobre esse aspecto. Por outro lado, se o loteamento ao qual você representa já passou por uma ação civil pública, já houve um entendimento transitado em julgado reconhecendo a época que era 15 metros. Bom, aí não poderá haver nova ação civil pública, né? Porque aí teria litispendência e tudo mais. Na questão processual. Eu quero só jogar antes de a gente terminar, jogar um temperinho aqui na nossa receita, que é o seguinte: acabei de dizer para vocês que atualmente, nós estamos em abril de 2020, vigora o entendimento da súmula 613 sobre a inexistência de fato consumado, sobre a imprescritibilidade do dever de reparar.
Por que eu estou falando disso agora? Porque pode ser que no momento que você assistir essa palestra, alguns dias depois, ou pode ser que no momento que alguém busque uma consulta no seu escritório, esse entendimento tenha sido alterado. Por quê? Existe um tema de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, que é o 999, que está sendo julgado agora, em abril, cuja relatoria é do ministro Alexandre de Moraes, para se discutir se efetivamente o dever de reparação é ou não imprescritível. E aí é outra coisa, e aí é tema para a gente conversar em uma outra palestra, que inclusive eu publiquei uma coluna sobre esse assunto lá no Jus Brasil, caso você tenha interesse de entender um pouquinho melhor essa questão da imprescritibilidade e o que se está discutindo nesse julgamento lá no STF. Tá certo? Se o Supremo entender que há sim prescrição, aí todos esses loteamentos que estão aprovados há muitos anos vão acabar se favorecendo com base nesse entendimento. Fechado? É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Eu finalizo aqui, como eu finalizo os meus cursos lá no portal Ambientalize, eu sempre finalizo com uma frase, né? O meu material com uma frase. E aqui é um trechinho do voto no caso que nós acabamos de analisar. Que o ministro indicou que é indispensável e indissociável qualquer forma de intervenção antrópica dissociada do princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado. É uma pena que esse argumento foi apresentado apenas como reforço subsidiário do voto. Na verdade, o que eu entendo que seria o melhor caminho é que esse entendimento fosse efetivamente a solução da antinomia. Colocar o meio ambiente ecologicamente equilibrado como a solução da antinomia real, você resolveria a situação aqui para este conflito de normas e traria um precedente importantíssimo que garantiria a segurança jurídica a favor do meio ambiente, como eu já lhes disse. Muito obrigado a todos vocês, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus, cuidem de vocês, da saúde de todos, cuidem das nossas famílias, muito importante que tenhamos paciência e que a gente aproveite esse momento para estudar bastante, para debater o direito e o que vocês precisarem de mim, especialmente nessas áreas de ambiental e agronegócio, eu estou à disposição de todos vocês. Tá bom? Muito obrigado, um abraço, até a próxima, tchau, tchau.